Esse daqui é o episódio número 2 da série Receitas que Rende, um projeto que eu estou fazendo junto com o Banco BTG de ensinar você a cozinhar de uma forma muito simples, mas sobretudo aprender bastante sobre educação financeira. E agora eu quero convidar o responsável pela área de ações do Banco BTG Pactual, o Gerson Zanlorenzi. E aí, chefe? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer meu. Eu vou fazer a mesma receita, mas vou fazer ela 2 vezes, vou fazer com pequenas variações. E a ideia é com coisas que você tenha em casa para sair daquele apertinho de última hora, se acontecer, quando acontecer, no final acontece com todo mundo. E nos investimentos é a mesma coisa, chefe, que a gente chama de reserva de emergência. É como você comentou, alguma coisa que você tem que ter em casa que você sempre pode precisar. Chega aquela visita ali que você não estava esperando, tem que cozinhar alguma coisa, e investimento é a mesma coisa. Reserva de emergência na cozinha. Por exemplo, todo mundo tem atum em lata. Quem não? Fazer uma maionesezinha de atum é uma delícia. Eu vou começar aqui fazendo e vou deixar o Gerson falando um pouquinho mais dessas reservas de emergência e ao mesmo tempo eu vou ensinando o passo a passo da minha receita aqui. Vamos lá, chefe. Então, como o nome já explica um pouquinho, né, é uma reserva que ela tem um destino praticamente único, que é tratar de emergência. Situações que às vezes a gente só escuta falar, né? Tá. Que algum amigo passou, algum parente, e acha que não vai acontecer com a gente. Mas todos estamos correndo os mesmos riscos. Então é por isso que é muito importante, que é como você comentou, o mesmo risco de chegar um parente na casa, todo mundo corre. Então a reserva de emergência, ela precisa ter principalmente duas características importantes. A primeira, que a gente chama, é a liquidez, né? Ou seja, se você precisar desse dinheiro, ele precisa estar pronto na hora. Porque você não sabe quando você vai bater seu carro, quando, né, você pode perder seu emprego, acontecer uma pandemia. E o segundo ponto, ela tem uma visão que você não pode correr riscos com essa operação, porque basicamente você pode precisar a qualquer momento dela. Sim. Então a gente sempre fala, a reserva de emergência para mim é o preço do sossego, né? Você dorme tranquilo. Sossego, boa definição. Você dorme com a cabeça no travesseiro sabendo que se acordar de manhã, uma baita notícia ruim, você está preparado. Está preparado para aquilo. Vamos lá, eu comecei a fazer a minha receita de emergência usando uma cebola roxa. Por que cebola roxa? Porque ela é menos agressiva, ela é mais fácil de trabalhar, principalmente a cru. Uma das coisas que eu vou fazer, eu vou pegar água, vou colocar gelo e vou colocar a cebola. A água para deixar ela menos ácida, mais delicada, e o gelo para deixar ela ainda mais crocante. E um ponto legal para comentar também, né, chefe, que essa questão da reserva de emergência não é só para pessoa física, né? Empreendedores também possuem empresas e empreendedores têm isso também. Tem isso também. A pandemia mostrou que praticamente todos os setores passaram por uma situação inimaginável. Né? Ninguém imaginaria que ficaria 2 anos fechados, né? No caso do restaurante, por exemplo. Então é muito importante você ter o preço do sossego dentro da sua casa e também na sua empresa. Já tenho aqui água e gelo. O que eu vou fazer? Vou colocar a minha cebola. Vou pegar um outro bowl, vou colocar maionese. Você pode fazer sua maionese, você pode comprar uma maionese do jeito que você quiser. Em casa, normalmente, todo mundo tem um potinho de maionese comprado, até na minha casa tem. Se você não sabe fazer maionese, eu vou dar uma dica rapidinho. Você pega um liquidificador, você quebra um ovo cru, ou no máximo 2 ovos crus. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de alho, um pouquinho de sal. Começa batendo e colocando devagarzinho. Óleo de cozinha, um óleo de boa qualidade, e vai devagarzinho colocando, ele vai emulsionando e vai fazer uma maionese. Para fazer essa maionese de atum em lata, eu vou pegar um pouquinho de cebola picada, agora cebola branca, ok? E vou colocar aqui dentro um pouco de alcaparra picado, mais ou menos meia colher, um pouco de picles, pode ser aquele de pepino, cornichon, a gente fala em francês. Vou misturar isso aqui e vou deixar aqui do lado. Vou botar até um pouquinho mais de maionese e vou dividir isso aqui em 2 partes. O que eu gosto de fazer muitas vezes aqui é jogar uma raspinha da casca de limão para dar um aroma a mais. Outra coisa, experimenta sempre. Nunca deixa de verificar o que você está fazendo. Então eu vou fazer com o dedo mesmo, ó. Passo no fundo. Tá bom, mas eu podia botar um pouquinho de sal. Então eu vou botar um salzinho, vou ali pegar um limão siciliano e dar uma raladinha. Chefe, quando você pega o limão, aproveitar para você dar uma dica de ouro aí de como fazer uma maionese.
Vou deixar minha dica de ouro também de como construir essa reserva de emergência, porque a teoria é fácil, né? Porque a gente explicou que todo mundo tem medo de uma emergência. Sim. Mas muita gente fica com preguiça, né? Como é que faz? Não vou começar, etc. Muito importante, né? Hoje em dia, com o mundo digital, você consegue fazer isso tudo na palma da sua mão. Então, no seu celular, no aplicativo do BTG Pactual, você constitui essa reserva de emergência com um clique, né? Aplicando num fundo nosso de renda fixa, um fundo que tem uma liquidez excelente, e ainda está seguro. Reserva de emergência, o que é interessante, que ela realmente fique em um lugar reservado no seu dia a dia. Não dá assim, eu tenho minha reserva de emergência, mas sabe onde ela está? Parada em conta corrente, junto com a escola dos meus filhos, o meu salário, a minha despesa de casa. Não é a ideia. O ideal é que você tenha ela constituída em um lugar apartado, que ela fique ali a ser acessada no momento certo. Porque dinheiro na conta é vendaval. É vendaval. Né? É que nem uma latinha de atum. Você põe lá no armário e esquece, e ela só usa quando precisa. É isso. Se você abrir, todo dia você pega uma colherzinha. Exatamente. Eu vou separar metade, porque, como eu disse, eu vou fazer a mesma receita em 2 versões. Então, eu vou começar da versão menos sofisticada, a mais simples, que é aquela que a gente pega um atum em lata, quebra bem, mistura bem e serve com uma torradinha, com um pão. Eu vou dar só uma quebrada. Eu já prefiro assim, ó, um pouco mais bruto, um pouco mais rústico, um pouco mais de textura, ok? Vou acender um fogo. Na minha reserva de emergência, dificilmente eu tenho um pão fresquinho. Então, a gente até tem pão, mas é aquele pão que já está no armário, que ficou meio cansadinho. Dormido. Estava tirando uma soneca. Que nem esse aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar uma frigideira, vou colocar um pouquinho de manteiga, vou pegar meu pão. Se eu quiser ele mais crocante, eu posso pegar um pouquinho de água assim, ó, e dar umas gotinhas de água, dar uma leve umedecida nele só na casca, com a ponta dos dedos assim, ó. É só umedecer o pão, que essa água vai ajudar a deixar ele mais crocante. Show de bola, hein? E vamos escutar um pouquinho mais, acho que o cara sabe tudo. E um ponto importante, né, você estava falando das quantidades aqui, uma dúvida que sempre fica para o investidor, quanto eu tenho que ter na reserva de emergência? Aí, basicamente, você precisa fazer até umas perguntas internas suas, né? Qual é a sua situação? Você é um empreendedor? Você é um empregado que tem carteira assinada? Você tem uma renda recorrente ou você, né, eventualmente é autônomo, tem uma renda mais volátil? Aí você vai ter que fazer uma conta inversa, não olhando quanto você tem, quanto você gasta. Tá. Meu custo médio mensal é R$5.000 por mês, é R$2.000 por mês. Você faz essa análise e a ideia é que pelo menos você tenha entre 4 a 6 meses guardado desse valor. Caso aconteça, você não precisa ter um estresse com seu filho na escola, você não precisa reduzir demais seu padrão de vida. Vamos falar do sonho perfeito que eu gastava só R$2.000 por mês? O ideal é que você tenha entre 8 a 10 mil reais ali guardados na reserva de emergência. E esse é um ponto importante, né? O Brasil tem uma taxa de juros, que é o que engorda esse porquinho, vamos dizer assim, alta. Então, até mesmo a sua reserva de emergência, ela é bem remunerada, como a gente diz. Você deixa lá o seu pão lá parado, ele vai ficando cada vez mais. Então, acho que esse é um ponto importante. Minha frigideira esquentou, eu praticamente peguei toda a manteiga que tinha e fui trazendo para dentro do meu pão e deixei ele douradinho. E eu vou desligar o fogo e vou deixar o calor da própria frigideira aquecendo a parte de fora. Por isso que eu molhei, para ele ficar ainda mais crocante. Basiquinho é você pegar um pão, essa maionese e já comer, mas a gente pode dar sempre colocar uma coisinha a mais. Então eu vou pegar, por exemplo, um avocado. Parto ao meio, giro, ó, vou girar. E aí tem a semente e aí vamos falar algumas coisinhas. Primeiro, o abacate da gente é um pouquinho diferente desse daqui, por quê? Porque o nosso é mais, digamos, aguado. Esse aqui é um pouquinho mais firme, o sabor um pouco mais presente, mais forte. Para tirar ele da casca, o jeito mais fácil é pegar uma colher, vai com cuidadinho aqui assim, vou colocar aqui na tábua, vou pegar esse meio avocado aqui, ó, e vou partindo fatiazinhas dele. Aproveitando essa questão da fatia, um ponto importante, né? Até comentei, Gerson, mas como eu vou conseguir juntar R$6.000 para reserva de emergência? Isso é muito. Importante que a reserva de emergência ela vai sendo constituída ao longo de algum tempo. O tempo é seu amigo, não é seu inimigo. É isso, aqui você também não vai sofrer emergências a todo momento ou até em sequência. Claro, pode acontecer, mas a ideia principal é você começar essa reserva ao longo do tempo, somado a esses juros que está engordando, né, o porquinho, a gente vai ter a sua reserva de emergência. Então não desanime em pensar que a reserva que você calculou pela minha conta parece muito.
você vai ao longo do tempo juntando, né, esse dinheiro para constituir esse valor. Que nem a gente faz, ou ensinaram a gente a fazer uma caderneta de poupança quando era criança. É bem parecido Vai com essa colocando lógica. devagarzinho, vai botando de pouquinho em pouquinho. Vamos lá. Meu pão já ficou crocantinho. Vou pegar mais ou menos meio avocado, vou colocar aqui em cima dele. Vou pegar a minha maionese de atum, vou colocar um pouquinho em cima dela. E eu posso botar mais uma proteína a mais. Então vou pegar, por exemplo, um ovo cozido, posso partir ele ao meio e ao meio de novo. Posso botar um coentro ou uma salsinha. Para quem curte, um pouquinho de cebolinha verde. E vou deixar um prato aqui do lado, porque eu vou fazer mais um ainda. Vou tirar mais meio pedaço aqui. Não vou usar ele inteiro dessa vez. Vou colocar menos. E uma dica bem interessante também, por exemplo, você está usando o atum que estava na reserva aqui da geladeira, né? Exato. Assim que esse parente ou colega for embora, na segunda-feira você tem que ir no mercado e comprar outro atum para deixar lá. Exatamente. Então é a mesma coisa no investimento. Aconteceu uma emergência, eu precisei sacar uma parte da minha reserva de emergência. Qual é o meu objetivo principal no primeiro dia subsequente? Repor essa a reserva de emergência. Ela é uma reserva de emergência e ela tem que estar sempre o porquinho tem que estar sempre satisfeito, vamos dizer assim. Pronta para ser usada, né? É isso. Vamos botar mais um pouquinho de salsinha nesse daqui. Vou botar aqui no cantinho aqui atrás. Uma cibolete. Vou colocar um pouquinho de sal em cima do avocado. Gerson, se quiser apresentação provar, é tudo, hein? Não se sinta obrigado. Mas esse é um jeito super saudável, super legal de você usar coisas que você tem na geladeira, uma alcaparra, um picles de pepino, uma lata de atum, um pouquinho de maionese. E se você tiver em casa com condição, tem um pedacinho de abacate, um ovinho. Muito interessante. Foi o que você falou, você não usou nada aqui, que é uma coisa muito rebuscada, que precisa ir no mercado só para comprar. Que todo mundo tem, que às vezes até tem vergonha de fazer. Excelente. Sorte de quem chegar na sua casa de surpresa. Agora eu vou contar a história para vocês. Vou imaginar que você falou, pô, sacanagem, eu parei para assistir o canal do YouTube do Alex Atala, ele fez uma receita de atum com maionese de geladeira. Acontece, eu acho legal contar essas histórias, porque afinal de contas, na minha casa é assim que funciona, a gente tem essas reservas de emergência, todo mundo tem e tem que ter. Mas eu vou fazer praticamente o mesmo prato de uma forma muito mais legal. Eu vou pegar um pedaço de atum que eu comprei na feira, que eu comprei no mercado, ok? E vou dar essa seladinha em volta dela. Como é que eu fiz isso? Eu peguei e coloquei uma panela de água para ferver, coloquei como se fosse um macarrão. Uma colher de sopa para cada 3 litros d'água, até um pouquinho mais, mergulha o atum, deixa ele lá um minutinho, tira, ele é o suficiente para deixar com essa corzinha. E aí eu trago aqui para a tábua e vou fatiar. Chefe, uma coisa legal, você falou uma receita mais legal, é que existem algumas alternativas até para ficar, né, mais prazeroso, essa questão de juntar dinheiro, de você, né, construir reserva de emergência. Muitas vezes, você engajar a família ou se engajar com amigos é muito interessante. Por exemplo, família, nosso objetivo aqui é conseguir juntar nossos 2, 3 mil reais de reserva de emergência. Vamos contribuir? Já conseguimos 100, já conseguimos 500, vamos colocar um objetivo aqui no quadro da parede da sala. É que nem cozinhar, né? Traz a família para cozinhar. Então, isso é muito bacana, porque às vezes, é claro, só conta matemática, a vida não é só matemática. Não é, então você consegue às vezes transformar. Quem não conseguir juntar a meta da semana vai cozinhar o jantar hoje. Aí você faz uma brincadeira ali. Vai ter que fazer um atum. Vai ter que fazer um atum. Vou fazer uma versão um pouco mais elaborada agora. E vamos falar que de repente você é intolerante a glúten, prefere não comer pão. Não tem problema. Ou se eu estou de regime, aí eu quero tentar uma outra coisa, ou simplesmente estou a fim de comer uma salada. Eu vou pegar um coraçãozinho de alface, daquela alface romana, vou partir ele ao meio, vou colocar minha frigideira aqui, vou dar só uma limpadinha nela. Posso fazer com manteiga, posso fazer com óleo, com azeite. Vou botar um fiozinho de azeite de oliva e vou colocar esses pedacinhos de alface aqui. Importante lembrar que existem profissionais, né, como nós aqui do BTG Pactual, especializados nisso. Então você não está sozinho, né? Porque o que eu digo, a maior dificuldade do investimento é dar o primeiro passo. Exato. Muita gente está insegura, está com o dinheiro guardado na gaveta, está parado em conta corrente, tem medo, escuta o coleguinha falar, lê uma notícia ruim.
mas é totalmente diferente disso. Talvez até na cozinha, né? O BTG tem nosso atendimento 24 horas. 24 horas? Ah, Gerson, não tem tempo, não tem desculpa. Você pode ligar sábado 3 da manhã lá que você é uma pessoa para falar com você. E se eu precisar passar por SMS, por WhatsApp? Por... Todos os meios que você quiser. E-mail, WhatsApp. Peguei aquela maionese que eu separei, a metade da maionese que eu separei, cortei umas fatiazinhas de atum aqui, não sei se a câmera consegue ver. Eu vou pegar aquelas cebolas que eu botei na água com gelo, vou dar uma secadinha nelas aqui, vou deixar elas escorrendo na tábua. Vou pegar a outra metade do meu ovo e vou partir ao meio. Vou deixar aqui do lado. As minhas alfaces devem estar boas, eu já posso desligar o fogo. Muita gente estranha de a gente colocar alface assim na frigideira direto, mas fica super gostoso. Deu uma leve douradinha. E agora sim, espere esfriar um pouquinho. Pega uma colher, começo a colocar, vou botar primeiro na que eu tirei primeiro. Obviamente a maionese vai derreter um pouquinho e é isso que eu quero que ela entre lá dentro da minha... Nossa, eu vou ficando com água na boca disso daqui. Tô só de olho aqui. Vou pegar aquele último pedacinho de avocado que eu não usei e vou tirar mais 2 fatiazinhas. Vou pegar 2 fatias de atum e vou colocar um pedaço de avocado no meio. Vou colocar outra fatia de atum. Vou pegar um ovo desses aqui, vou colocar no comecinho do meu prato, meu atum com avocado, e já vou direto lá para o prato. Vou montar mais um, vou temperar ainda, não terminei aqui não, ok? Então vou fazer algumas coisinhas aqui. Primeiro, aquelas cebolinhas roxas, eu vou devagarzinho soltar algumas da minha saladinha meio niçoise. Vou pegar mais um pouquinho de maionese e vou colocar aqui no prato. Se você quiser com mais maionese, um pouquinho de sal, raspinhas de limão para dar um saborzinho a mais. Vou finalizar com a cebolinha verde. Para quem curte, eu adoro para essa receita aqui colocar coentro. Para quem não curte, coloca salsinha. Deixa cair assim, ó. É de um jeito que eu gosto de falar muito, que é elegantemente desorganizado. E um fiozinho de azeite para completar. Duas maneiras diferentes de fazer praticamente o mesmo sanduíche. Um com uma base vegetal, um com mais caseirinho, mais reserva de emergência. Obrigado, Gerson. Excelente, eu que agradeço. Uma aula aqui. Agora qualquer um pode chegar lá em casa que estou preparado. Já está pronto. Agora eu vou começar a minha reserva de emergência, porque lá em casa a gente, como fala, santo de casa não faz milagre, eu estou nesse time aí. Então vamos cuidar das nossas finanças. Se você curtiu esse vídeo, conta para todo mundo, compartilha, ativa a notificação, assina o canal, mas por favor, não deixa de tentar fazer essas receitas. Uma daquela com a reserva que a gente tem na cozinha, uma que você se programou para fazer e conseguir aproveitar mais junto com a sua família esses momentos de reserva de emergência na cozinha.